Eu sou muito fã dela, então, Thaís Bandeira. Eu vou saudar, primeiro, a todos e todas. Eu gosto muito de fazer a saudação no masculino e no feminino, por conta de uma lição aprendida com minha filha, de apenas 6 anos de idade, que eu gosto de fazer menção em todas as palestras que eu vou falar sobre violência de gênero. Na escola de meus filhos, todo ano é escolhido um nome para o grupo. Grupo Pipoca, Grupo Submarino, Grupo Fundo do Mar. E, em determinado momento, a turma da minha filha escolheu o nome do grupo, Heróis. E as meninas da turma foram até a coordenação da escola pedir para que o nome do grupo fosse Heróis e Heroínas, porque elas não estavam se sentindo contempladas com o termo heróis. A partir desse dia, que minha filha, de 6 anos de idade, não se sentiu contemplada com um plural no masculino, eu comecei a fazer todas as minhas saudações no masculino e no feminino. Todas as minhas falas, quando eu falo para advogados, eu falo para advogados e advogadas. Falo todas as vezes flexionando as palavras, exatamente por conta das lições de minha filha, de 6 anos de idade. E ontem o professor Rômulo, ele começou falando, ele me mostrou, na verdade, no avião, acho que para me distrair um pouco, eu estava com um pouco de medo de pousar aqui em Conquista, finalzinho da tarde, para me distrair, ele me mostrou o papelzinho da palestra dele. Eu perguntei, professor, qual é o seu tema? Aí ele foi me mostrar. E aí o título da palestra dele era, para que tanto esforço? Para quê? Para quem? E eu pensei a mesma coisa. Falei, gente, eu estou aqui morrendo de medo de avião. Estava chovendo em Salvador, chovendo em Conquista. Para que tanto esforço? O professor Luiz Gabriel ontem falou. O professor Jacinto está aqui do Paraná e não veio receber nada. Para que tanto esforço? Por que todos nós estamos aqui hoje? E essa colocação de minha filha, essa não inclusão no nome Heróis, esse sentimento que ela teve de que precisava de algo específico para as meninas da turma e não só para os meninos da turma, é isso que me motiva. Toda vez que eu venho falar sobre gênero, toda vez que eu venho falar sobre mulher, sobre violência doméstica, sobre violência familiar, é esse projetinho de mulher que é tão grande em pensamento, tão pequena em tamanho, é para ela, é especificamente para ela. É para uma sociedade que para ela seja menos machista, uma sociedade que para ela tenha mais sororidade. É a minha última palavra, que eu ia terminar a minha fala, mas a fala de Ilana me provocou a inverter tudo que eu ia falar. Quando Ilana diz que ela separa cartões de advogadas jovens para fazer indicações, Ilana é um exemplo de um empoderamento que só pode ser meu se outras mulheres também estiverem empoderadas. E hoje eu fui agraciada com essa mesa. Ana Patrícia sabe disso, a gente já conversou algumas vezes, a gente já fez algumas falas juntas e ela sabe o quanto eu acho importante essa movimentação da OAB no sentido do empoderamento feminino, no sentido de rodar o interior e de mostrar para as mulheres, não só da capital, mas também do interior, o que é a violência de gênero, como combatê-la, para as advogadas do interior, como fazer o atendimento para essas pessoas, porque de uma forma instintiva, mulheres procuram advogadas mulheres para atuar nessas situações, porque sentem mais conforto, porque sentem mais acolhimento, por estar falando no mesmo gênero. E é importante, Paty, que a gente faça essa atuação, é importante que a gente tenha esse pensamento, não da nossa... do nosso pedestal, mas para outras mulheres que não estão no mesmo status, que estão passando por situação de violência, que estão passando por situações de dificuldade e que precisam de apoio, que precisam de amparo. E é importante essa fala nesse momento agora, nesse contexto político, Elmi, não tenho como não falar de política, é importante falar de política, é importante falar de violência de gênero nesse contexto, porque nós já tínhamos uma cultura machista e agora nós temos o presidente de uma nação com diversas colocações machistas.
Para não falar da questão racial, para não falar da homofobia, para não falar de outras questões. Vou deixar todas essas ao largo. Mas estamos falando de um presidente da nação com diversas falas machistas, em uma cultura machista, em que a gente vem reproduzindo determinados comportamentos há tantos anos, e achando que são comportamentos normais, e achando que fazem parte do dia a dia. E quando as mulheres se incomodam com esses comportamentos, elas estão dando chilique, elas estão de TPM, as falas delas são sempre desqualificadas. Há um tempo atrás, Ana Patrícia era também vice-presidente da OAB na gestão anterior, e ela escreveu um texto sobre uma música que foi considerada a música do carnaval. Pátia, você vai lembrar desse texto. Aquilo ali me marcou profundamente, e eu passei um trabalho na faculdade para as minhas alunas. O nome da música é Mulheres no Comando, Mulheres no Poder, do Pissirico. Vocês devem conhecer, quase que eu boto assim, Vitor, Márcio, 1900, quase fazendo uma citação. E a música Mulheres no Comando, Mulheres no Poder parece um empoderamento feminino, sim, parece. À primeira vista, sim. Mas quando a gente vai ler a música, as mulheres vão para a praia, reacendem a marquinha do biquíni e aí sim vão causar na balada. Vão beber e causar na balada. Então o empoderamento feminino é isso? É usar o corpo? É reacender a marquinha? É estar de biquíni? É estar bêbada na balada pegando todo mundo? É isso que é empoderamento feminino? E eu passei um trabalho na faculdade para as minhas alunas. Gente, vamos fazer um trabalho sobre música e gênero? Vamos pesquisar as nossas músicas? E vamos ver o quanto das nossas músicas tem letras machistas? Vocês não imaginam o que saíram. Eu não conheço muito de funk. A Janaína lá do Rio deve conhecer aí umas baladinhas de funk. Eu não conheço muito de funk, mas vieram funks que eu cheguei a botar no Google para ver se a música realmente existia. Falei, gente, isso não é uma letra de uma música, não é possível que isso seja cantado abertamente em uma festa. E era cantado abertamente em uma festa. Saiu o Sandy Júnior. Sandy Júnior, estão voltando agora fazendo turnê com os ingressos caríssimos, inclusive. Vocês lembram de Maria Chiquinha, de Sandy Júnior? Ele começa a desconfiar de Maria Chiquinha e no final ele diz a Maria Chiquinha, eu vou te cortar a cabeça. E ela pergunta, e vai fazer o que com o resto? O resto eu aproveito. Eu ouvia isso quando eu tinha 10 anos de idade. Eu ouvia Maria Chiquinha com 10 anos de idade. Sandy Júnior cantavam essa música, acho que com menos de 10 anos de idade. E a situação de feminicídio, por conta de ciúme, estava ali, na letra de uma música infantil, que era reproduzida como se fosse uma brincadeira, mas aquilo não é brincadeira. Os números de feminicídio no Brasil são alarmantes. São alarmantes, não é uma brincadeira. Isso é uma fala machista, isso é uma reprodução de uma cultura machista, que nós precisamos estar atentos e atentas. Precisamos refletir sobre essas falas e tantas outras, gente, tantas outras. Eu me lembro bem da minha época de adolescência, estava na moda, é o tchan. Voltou agora, né? Compadre Washington, 1995. Tudo que é perfeito a gente pega pelo braço, joga lá no meio, mete em cima e mete embaixo. Se isso não é cultura do estupro, me expliquem o que é que essa letra significa. Porque de alguma forma eu não entendi, eu não captei. E a última, do sertanejo, essa me chama muita atenção, porque é uma música que me revolta, porque entra em várias formas de violência contra a mulher, da Lei Maria da Penha, é vidinha de balada. Vai namorar comigo? Sim. Vai por mim, que igual nós dois não tem. Se duvidar, você vai casar também, com comunhão de bens. Então, se eu receber para fazer essa palestra, eu tenho que dividir. Eu tenho violência patrimonial. Eu tenho violência de várias formas. E, de novo, gente, nós estamos em uma cultura machista, mas, de repente, a gente é representado, enquanto nação brasileira, por um presidente que olha para a deputada Maria do Rosário e diz, eu não te estupraria porque você é feia, porque você não merece ser estuprada. A gente está falando de um presidente da República que olha, quando fala sobre a filha, e diz que deu uma fraquejada e teve uma filha mulher. Precisamos falar sobre gênero, precisamos falar sobre este formato que a sociedade brasileira vem criando. Nós estamos imbuídos nessa cultura machista. E, de repente, a lei penal resolve tipificar o crime de feminicídio enquanto qualificadora do homicídio. Não é um crime autônomo, está dentro do homicídio.
Resolve-se tipificar o feminicídio em 2015 e a doutrina, formada por homens, e basicamente homens brancos e da elite, começa a criticar o crime de feminicídio e essa tipificação. Eu perguntei na faculdade, me dê um manual de direito penal escrito por mulheres que vocês leram aqui na faculdade. Perguntei para meus alunos e alunas. Ninguém me respondeu, porque nós estamos acostumados a ler uma doutrina masculina de homens brancos e da elite. E esses homens brancos e da elite criticaram a tipificação do feminicídio, disseram que era um direito penal emergencial. E não foi um direito penal emergencial, porque nós tivemos uma comissão parlamentar mista de inquérito que durou do ano de 2002 a 2012 para mapear os casos de violência doméstica e familiar no Brasil contra a mulher. Ah, professora, 10 anos? Para que tanto tempo mapeando? Porque nesse intervalo de tempo, em 2006, surgiu a Lei Maria da Penha. E a Lei Maria da Penha, a Lei 11.340, ela surge em 2006 e, num primeiro momento, os números oficiais caíram. Mas, em um segundo momento, os números aumentaram vertiginosamente. E aí as pessoas leigas começaram a ficar confusas sobre o efeito que essa lei estava tendo na prática. Espera aí, o número de violência contra a mulher está aumentando? Não! O número das cifras ocultas está diminuindo. Mulheres que não tinham coragem de procurar apoio da polícia, do Ministério Público, das defensorias, passaram a fazê-lo. Então, os números vão crescer? Sim, os números vão crescer. Um segundo argumento é que essa lei é de direito penal simbólico. Era apenas um símbolo, já podia ser tipificado como homicídio com motivo torpe. Podia. Mas, às vezes, o direito penal precisa mesmo de um símbolo. Parem de nos matar. Precisa de um símbolo. E alguns outros começaram a dizer que somente a tipificação legal não vai alterar a realidade fática. Concordo. Tipificação legal, gente, direito penal é proteção tardia. Quando a gente fala que o feminicídio protege a vida das mulheres, é mais ou menos verdade. Porque quando chega até a instância penal, a mulher já foi morta. A gente já completou todo o ciclo da violência e já chegamos na situação do homicídio. Mas é um marco importante para que a gente contabilize esse número de vítimas de feminicídio e que o Estado verdadeiramente tome uma política pública adequada para essa situação de violência de gênero. Então, o feminicídio ele tem muito deste papel. A tipificação legal serve para a gente contabilizar números e o Estado olhar para aquela situação como uma situação crítica, como uma situação preocupante e procurar mecanismos de combatê-la. É para isso que servem os números. É para isso que o direito penal está sendo, naquele momento ali, um direito penal simbólico. Ele realmente precisa de tudo isso. Só que a gente está muito acostumado a acreditar que a violência contra a mulher é o olho roxo, que a violência contra a mulher é a mulher morta dentro do caixão. Só que na Lei Maria da Penha, isso ficou muito desenhado, muito claro, muito nítido. Existem várias formas de violência contra a mulher, sendo a violência de natureza física apenas uma delas. O feminicídio, o ápice da violência física, o ápice da dominação do corpo feminino pelo homem. Nós estamos falando na Lei Maria da Penha de violência no sentido de crime contra a honra. Quando o então deputado olha para a colega e diz, você é feia. Quando ele diz, você é feia, ele está praticando uma injúria. E esta injúria é um formato de violência contra a mulher. Você está gorda. É um formato de violência contra a mulher. A violência de natureza psicológica. Gente, quantos e quantos relatos eu tenho das minhas alunas do noturno, lá da Federal, que são casadas e que resolveram, depois de casada, depois de ter filhos, resolveram procurar uma formação superior. Porque não tinham isso, não tinham oportunidade e agora podem fazer isso. E quantas dessas mulheres vêm conversar comigo me dizendo, professora, eu estou pensando em trancar o curso. Meu marido tem reclamado porque eu tenho vindo para a aula à noite, porque eu estou abandonando a família. Isso é um formato de violência psicológica. Esse formato de dizer que se você sair de casa,
ele também vai sair. De que você não deve sair por determinado motivo. De que se você sair com essa roupa, eu faço tal coisa. Esse é um formato de violência, a violência de natureza psicológica. Existem outros fenômenos que são de violência psicológica. Uma delas é a interrupção da fala feminina pelo homem. A professora Daniela Portugal, nossa colega Elmi, lá na UFBA, ela fez uma interessante dinâmica com os alunos e alunas dela da sala. Ela pegou todo mundo, desceu para a cantina, colocou as cadeiras em formato de semicírculo e fez um trabalho que os alunos deveriam apresentar. E ela pegou propositalmente meninas e deixou por último. Grupos que tinham mais meninas, ela deixou por último, colocou os meninos para falar primeiro. A faculdade ainda estava em silêncio, porque estava todo mundo na sala, estava todo mundo ainda tendo aula e a cantina vazia. Foi dando o horário do intervalo, as pessoas começaram a descer. E era a hora das meninas apresentarem os trabalhos. E as meninas, naturalmente, quando as vozes dos homens começaram a ficar mais altas do que as delas, elas paravam de falar e pediam: professora, a gente tem como voltar para a sala? A gente tem como apresentar na próxima aula? Isso é cultural. Essa interrupção da fala feminina é cultural. Perguntaram a Carmen Lúcia, enquanto presidente do STF, quantas vezes a fala dela é interrompida. Ela disse: às vezes não me deixam nem falar. Às vezes não me deixam nem falar. Esse é um formato de violência contra a mulher. A Lei Maria da Penha também elenca no seu artigo 7º a violência patrimonial. E não achem, gente, que é aquele homem provedor que controla os gastos da mulher. Não achem que é isso. Eu acompanhei um caso de violência doméstica e familiar praticado contra uma juíza do trabalho. E culminou na situação de violência física, mas antes disso ela me disse: doutora, se eu comprasse uma coisa na rua, comprei um sapato, comprei uma roupa, na loja Thaís Brito, né, André, fazer logo a propaganda. Comprei uma roupa, comprei um sapato. Se eu chegasse em casa e visse que o carro do meu companheiro estava na garagem, eu não subia com a sacola, porque ele ia me questionar sobre os meus gastos. E ela era juíza do trabalho, ela contribuía para a renda familiar tal qual o seu companheiro. E esse formato de violência é uma violência contra a mulher, sem olho roxo. Ainda, o artigo 7º da Lei Maria da Penha, ele trata da situação da violência de natureza sexual. E a gente imagina que a violência sexual tem que ser um estupro, e não é verdade. Vocês querem ver uma situação de violência sexual contra a mulher? Em mais uma música? Jennifer. Conheceu Jennifer no Tinder, e ela faz umas paradas que eu não faço com você. Isso é um formato de violência contra a mulher, a comparação sexual entre as parceiras, para que a mulher se sinta constrangida a realizar uma prática que ela não deseja. Ela não deseja, mas Jennifer faz. E eu não vou perder o meu companheiro para Jennifer. Então esse é um formato de violência contra a mulher. É uma forma sutil, mas é uma violência de natureza sexual. E, por fim, nós temos as violências de natureza física, as lesões corporais, com diversas intensidades, e o ponto máximo, o auge, que é a situação do feminicídio. E percebam, gente, que ninguém começa um relacionamento tomando um murro na cara. Porque muitas pessoas perguntam isso. Como é que essa relação já dura tanto tempo se é uma relação abusiva? Como é que essa relação não terminou antes? Não terminou antes porque as relações abusivas, elas passam por um ciclo da violência. Se vocês jogarem isso aí na internet, ciclo da violência, vão ter vários desenhos na internet, todos com um formato muito similar, muito parecido, que é o seguinte: começa o relacionamento na fase de lua de mel. Via de regra, são companheiros muito carinhosos, muito amorosos, aquele que faz publicação no Instagram todo dia, sabe, no Stories, declarações de amor. E esse relacionamento, ele oscila com a fase de tensão.
com situações de briga, de ciúme, que as mulheres começam a acreditar que é algo normal. Ele está com ciúme porque gosta de mim. Ele não quer que eu vá para a faculdade à noite porque não quer perder a minha companhia. Ele não quer que eu vá com essa roupa porque está com medo de me perder. E começam a acreditar que aquelas situações de dominação são situações corriqueiras, são situações normais em todos os casais. E essa fase de tensão e lua de mel, elas se oscilam. Até que em alguns pontos nós chegamos na fase de explosão. E nesta fase de explosão nós temos os xingamentos, nós temos as lesões corporais e nós podemos chegar até o feminicídio. Mas doutora, essa mulher está me relatando que vive isso há 5 anos. Essa mulher está me relatando que ela é juíza e passou por uma violência familiar. Essa mulher é delegada e passou por uma violência familiar. Como é que essas mulheres aturaram por tanto tempo? Por que essas mulheres não foram até alguma instância de controle? Gente, estudos da vitimologia demonstram que todas as pessoas, quando são vítimas de algum crime, passam por processos de vitimização. As mulheres, quando são vítimas de violência doméstica e familiar, passam por esses processos de vitimização. O primeiro deles, vitimização primária, é aquele que é o contato entre agressor e vítima. Nós estamos falando de situações domésticas, de pessoas que moram juntos. Nós estamos falando de situações familiares, nós estamos falando de pai e filha, de filho e mãe. Estamos falando de situações íntimas, de relações continuadas. Então, esse primeiro processo de vitimização, de você perceber que o seu agressor está dentro da sua casa, está dentro da sua família, não é um processo fácil. Até você identificar que isso está efetivamente acontecendo. Em segundo lugar, nós temos a vitimização secundária, que é o procurar instâncias de controle. Alguém já foi na delegacia fazer uma ocorrência? Vocês foram atendidos como? Com cafezinho e água? Porque eu, quando vou, enquanto advogada, não tenho esse tratamento, imagine quanto vítima. Então, existe esse processo de vitimização secundária. Em um terceiro momento, a vitimização terciária. Quantas e quantas vezes nós temos relatos de mulheres que foram vítimas de violência doméstica e familiar e elas foram culpabilizadas pela violência. Mas também quem mandou sair com essa saia, mas também quem mandou namorar com esse cara, mas não é possível que ela não viu que esse cara não prestava. E não se enganem, viu, gente? Não se enganem, não achem que essas falas são falas de homens. Não. Eu tenho um exemplo vivo em minha casa. Há um tempo atrás, na época da Copa do Mundo, nós tivemos um episódio de um grupo de pessoas, de homens, que abraçaram uma mulher na Rússia e começaram a falar sobre seu órgão sexual. Lembram disso? Abraçados com ela, pulando e falando sobre o seu órgão sexual, resolveram que aquilo era muito bonito postar no Facebook. E aí a coisa tomou a proporção que tomou. E a minha mãe me disse o seguinte: mas também, o que essa mulher estava fazendo num estádio de futebol cheia de homem ao redor? Porque mulheres não podem ir ao estádio de futebol. Porque mulheres não podem torcer pelo Bahia. Só pelo Bahia, viu? Não vou nem mencionar, porque só existe esse time. Não podem torcer pelo Bahia. É assim? É essa fala? E é uma fala vinda de uma mulher. Então, essa vitimização terciária é essa culpabilização que a própria sociedade faz do comportamento feminino. Como se a mulher, em alguma medida, tivesse contribuído para a prática criminosa. E fora que a gente passa por um processo de auto-vitimização. Diversas mulheres pensando em que medida elas contribuíram. É realmente, se eu tivesse ouvido minha mãe, se eu não tivesse ido para a faculdade, se eu não tivesse... processos de auto-vitimização. E muitas delas começam a ter transtornos de ansiedade, começam a desenvolver situações de depressão. E algumas promotoras das varas de violência doméstica e familiar contra a mulher colocam esse sofrimento psíquico também como forma de lesões corporais. O crime de lesões corporais, vocês devem ter aprendido na faculdade, tutela a integridade física. Não, tutela a integridade do indivíduo. Porque o crime é ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. E essa saúde pode ser uma saúde de natureza mental. A gente pode estar falando de uma mulher que teve a sua saúde mental abalada por uma situação de violência doméstica e familiar. E aí a última palavra que eu tinha colocado aqui para terminar, e terminei começando com ela, foi sororidade.
Eu só posso estar bem enquanto mulher quando eu olho para a minha mesa e vejo que a minha mesa é formada por mulheres. Vejo que no congresso do IBADPP foi tomado o cuidado e a cautela de ter o mesmo número de homens e mulheres palestrantes. Vocês reparam isso? Eu reparo. Eu reparo. Eu vejo que eu tenho uma representante, que é Daniela Borges, ela está ali quietinha, achou que eu não ia falar dela. Eu vejo Daniela Borges representando as mulheres na Comissão Nacional de Proteção à Mulher, da OAB, e me sinto representada, porque sei que é uma mulher que se preocupa com o espaço de outras mulheres, o espaço de fala, o espaço de voz. E isso é importante. Não adianta que eu tenha um discurso aqui e na hora que eu vou convidar para fazer uma palestra na faculdade, eu convide homens. Isso não é um discurso de gênero. Então a palavra da vez, gente, para homens e mulheres é sororidade. Muito obrigada.